Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área, resolvendo questões aí do vestibular Uniteams 2021-2, provinha aí de medicina. Vamos estar fazendo nesse vídeo aí a questão 8 da prova de biologia. Já está aí na tua tela, ela diz o seguinte: Eduard Buchner, 1897, desvendou a via metabólica da glicólise através do processo de fermentação de células de leveduras. Em 1941, Fritz Lipmann e Hermann Kalkar reconheceram o papel metabólico dos compostos de alta energia em forma de ATP, adenosina trifosfato, a partir das reações da glicólise em levedura e na musculatura. Com esses estudos, foi possível estabelecer as principais vias de utilização da glicose em células vegetais e animais, conforme as figuras a seguir. Então aqui ele dá para a gente uma primeira figura, que é a partir da glicose. Nós temos a via glicolítica, de fato, a glicólise, né, a quebra da glicose até piruvato. Lembrando que uma molécula de glicose, ao final da glicólise, forma 2 piruvatos. Aqui, o armazenamento na forma de glicogênio, através do processo de glicogênese ou glicogenogênese, ou seja, síntese do glicogênio. E aqui, a glicose se encaminhando para a via das pentoses fosfato, que é uma via metabólica onde, a partir da glicose 6-fosfato, nós formamos aí pentoses, açúcares de 5 carbonos, mas também podemos regenerar aí carboidratos de 3 a 7 carbonos. Então aí um esqueminha, primeira figura, e a segunda figura ele dá para a gente as 10 reações da glicose, dividindo em duas etapas, né? A primeira etapa com esse primeiro parênteses aqui, e aí eu já vou começar fazendo com você uma revisão, né? A gente não precisa de maneira alguma no ensino médio saber as reações da glicose, mas ele quis cobrar um pouquinho mais aqui, então só para situar, nós partimos da glicose e chegamos ao final do processo em 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. Muito bem. Nessa primeira etapa aqui, né, que consiste nessas primeiras reações, nós temos o que nós chamamos de fase de investimento. Por que fase de investimento? Porque são consumidos 2 ATPs. Lembra? Na glicólise, 4 ATPs são formados, 2 ATPs são consumidos, logo o nosso saldo líquido é de 2 ATPs por molécula de glicose. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos a fase de investimento, onde a célula gasta 2 ATPs e lá na frente ela acaba produzindo 4 ATPs. Beleza? Ah, professor, mas aqui só tem 2, lembra? A partir daqui, ó, tudo está acontecendo em dobro. Ele só está representando um lado, mas tudo está acontecendo em dobro a partir do momento que a molécula é quebrada em 2. Beleza? E essa segunda fase, onde nós temos a formação do ATP, nós chamamos de fase de pagamento. Fase de investimento, onde tem o gasto dos ATPs, e fase de pagamento, onde nós temos a formação do ATP. Lembrando que, além disso, aqui na fase de pagamento é onde nós vamos formar 2 moléculas de NADH. Lembrando que tudo isso para uma molécula de glicose. Com base nas figuras 1 e 2, analise as afirmações a seguir. 1. As moléculas de glicose possuem 5 átomos de carbono que dão origem a 2 moléculas de piruvato. Pessoal, realmente, a molécula de glicose no final ela dá origem a 2 moléculas de piruvato. Mas a glicose ela é um monossacarídeo do tipo hexose. Ela tem 6 carbonos. Isso aí ele não precisaria nem dar esquema não, a gente tem que saber. Beleza? Ainda mais a galera aí que vai fazer curso concorrido que nem medicina, isso daí tem que estar no sangue. Mas ainda assim, nesse esqueminha aqui, nesse esqueminha aqui, ó, a gente podia olhar aqui a glicose. Cada bolinha dessa está representando um carbono. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então está falsa. 2. A via glicolítica é dividida em 2 fases. A primeira, fase de pagamento, e a segunda, de catalisação. Galera, como eu acabei de falar para você, ela é dividida sim em 2 etapas, só que a primeira é a fase de investimento e a segunda, aí sim, a gente chama de fase de pagamento. Então essa daí tá falsa. 3.
Em algumas células e tecidos de mamíferos, a glicólise é a única fonte de obtenção de energia. Em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias como o amido, sendo que em muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica. Essa aqui está toda certinha, galera. Né? Em algumas células, como por exemplo as nossas hemácias, elas utilizam aí exclusivamente glicose a glicólise como via de obtenção de energia, né? Lembra, hemácias não fazem respiração celular, hemácias fazem fermentação lática. Só que aí lembrem-se também, né? Para o processo de fermentação, a primeira etapa é a glicólise também, tal qual para a respiração celular aeróbica. Então, células como as hemácias, por exemplo, usam simplesmente, né, a glicólise como via para a obtenção de energia, uma vez que durante a glicólise são formados como saldo líquido 2 ATPs por molécula de glicose. E aí, continuando, em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias como amido, certinho também, sendo que em muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica. Sim, certo. Micro-organismos anaeróbicos não dependem e não utilizam oxigênio, né? Tem os facultativos, mas considerando a parte anaeróbica da coisa, digamos assim, tem os estritos também, mas micro-organismos anaeróbicos, eles vão ter como única fonte de produção de energia processos anaeróbicos, fermentação lática, fermentação alcoólica, então tá certinho também. Então a 3 tá certa. 4. A primeira reação é naturalmente reversível em condições intracelulares e catalisada por uma enzima. Aqui ele pegou um pouco pesado. Por quê? A glicólise ela é uma via de 10 reações entre a glicose e o piruvato, né? As duas moléculas de piruvato. 7 das 10 reações são reversíveis e outras 3 não são. Mais especificamente, a primeira reação não é reversível, a terceira reação não é reversível e a última reação também não é reversível. Então isso daí, se você tivesse esse conhecimento extremamente específico, que você não precisa ter no ensino médio, você matava. Mas então, professor, como é que faz, já que a gente não precisa desse conhecimento no ensino médio? Volta para o esquema. O que é uma reação reversível? Como é que, quimicamente falando, a gente representa uma reação reversível? Tal qual essa aqui, dupla seta. Setinha no sentido direto, setinha no sentido inverso. Isso, dessa maneira, a gente representa uma reação reversível. Repare que a única que está com essa dupla setinha aqui é essa. Todas as demais estão somente com uma seta apontando numa única direção. Logo, isso poderia induzir a gente, deveria induzir a gente, observando esse esquema, a concluir que a primeira reação não é naturalmente reversível. Tudo bem, ele está dando outras reações somente com a setinha num sentido e outras reações que são até reversíveis, como falei para vocês. 7 das 10 reações são reversíveis. Mas, olhando esse esquema e considerando isso que eu falei para você, sabendo como é que se representa uma reação reversível, setinha para um lado, setinha para o outro, representando o sentido direto e o sentido inverso, a gente acabaria sendo induzido aí a crer que a primeira reação não é reversível. Beleza? E de fato não é. Então a 4 também está errada. Gabarito aí, letra A, pois somente o que se afirma em 3 está correto. Questãozinha aí, pessoal, meio sem vergonha, né? Com alguns conhecimentos aí que o aluno não precisa saber no ensino médio, mas que ele cobrou. Mas enfim, tá resolvido aí. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho te dar aquele suporte. E do mais, não deixa de dar aquela valorizada no trabalho se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu like e o seu comentário. E te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.